tarde, bom almoço, bom dia. Eu sou Grazi Faeli, sou fisioterapeuta especializada no tratamento de pacientes com paralisia facial e eu, junto com a minha equipe, temos a missão de transformar a vida de pacientes com paralisia facial, porque a gente acredita que você pode sim se sentir bem apesar da paralisia, você pode sim se sentir quem você é apesar da paralisia. E é através da fisioterapia e do teleatendimento que a gente faz esse papel, transformando o rosto para você voltar a se sentir quem você é. Muito bem! Já falei minha apresentação para quem não me conhece e agora, olá para todo mundo que entrou! Me diga uma coisa, como vocês estão nessa segunda-feira? Já estamos na segunda metade do ano. Socorro, hein? Tá passando mais rápido do que... Sei lá, eu ia falar uma coisinha aqui, mas melhor deixar pra lá, porque tem tido muito acidente com ele por aí. Viu? Hoje é live de análise de movimento. Sabe o que é live de análise de movimento? Alguém pede para solicitar e eu chamo aqui e você me fala qual movimento que você quer que eu te analise. Você quer que eu analise sorriso, fechamento do olho, boca de assobio, bico, bravo, qualquer movimento, eu vou olhar e vou falar para você, olha, não está acontecendo por causa disso, disso, disso e disso. Certo? Então vamos lá. Ó, o Ismael já... Deixa eu ver se eu vou precisar pôr o meu fone. Vamos ver se o Ismael entra. Olá, Ismael, tudo bem? Vou colocar o meu fone. É que eu não sei se está me vendo. Agora sim. Você está me ouvindo, Ismael? Oi, tá joia? Tudo bem? É o movimento do olho que eu te falei. Você está Tá indo fechando se quando ri. posicionar? Você está indo se posicionar para a gente conseguir conversar e eu ver o seu rosto? Como é que é? Você quer que eu analise um movimento do seu rosto? Sim, é o que eu te falei. Ótimo. Então vamos lá. Eu vou desabilitar os comentários aqui. Pronto. Muito bem, Ismael. Como você está? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Muito bem. Coloca só o seu celular um pouquinho mais longe para eu conseguir ver o seu rosto e o seu pescoço inteiro. Isso, muito bem. Vamos lá, Ismael. Que movimento você quer que eu analise hoje? É o do olho, quando ri. Eu te falei que ficou a sequela do olho. Então vamos lá. Esse aqui fica mais fechado. Você consegue tirar o óculos para mim, por favor? Isso. Senta bem direitinho, ergue bem o tronco. Você tem algum lugar para apoiar o seu celular? Olha, eu tô no momento, eu trabalho embarcado, né? Aí eu tô aqui no meu camarote. Muito bem. Você está onde? Embarcado? E onde é a plataforma que você está? Estou na Bacia de Campos. Olha aí agora só. a gente está operando. Um paciente que era da Bacia de Campos também, que trabalhava embarcado. É verdade. Muito bem. Senta bem direitinho porque o pescoço interfere. Veja aí. Sorri para mim, por favor. Muito bem. Seu sorriso é bom. E o olho que atrapalha, né? Pois é, tá fechando muito, não tá? Tá. Me diz uma coisa. Quando que você teve a lesão? Tá. Foi em abril do ano passado. Abril do ano passado. Então, abril, maio, junho, julho, agosto. Então, tá. 16 meses. Certo. E qual foi o diagnóstico que você teve na época, Ismael? O diagnóstico foi herpes zoster, que aí gerou a paralisia do lado esquerdo. Certo, muito bem. E hoje em dia o que você mais sente incômodo é o olho fechando, mas tem mais algum incômodo que você tem? Sim, a boca do lado esquerdo e a língua fica dormente, né? E às vezes dolorido quando passa a mão assim no ouvido. Tá. Você teve, na época que você teve dor no rosto? Aquela dor que doía só de encostar? Não, até que não. Veio ter a dor agora, depois, né? Tá, entendi. Certo. E essa dor que você sente, é uma dor que você sente quando aperta, parece que tomou uma pancada, ou sem fazer nada ela dói? Não, é só assim, é só quando toca assim, ó, no ouvido, assim, ó. Aí é que sente a dor, a fisgada no ouvido. Tá. A fisgada que você sente é dentro do ouvido ou é aqui no pavilhão? É aqui descendo pra cá. Tá.
Ok, certo. Muito bem. Então vamos lá. Faz a boca de assobio para mim, por favor, Ismael, assim. Abaixa um pouquinho, não, sem assobiar, só a boca de assobio. Abaixa um pouquinho o celular, abaixa um pouquinho, traz ele aqui para eu poder ver o seu pescoço também. Isso. Pode ficar mais longe. Joia. Nessa posição, levanta a sobrancelha, por favor. Joia, pode descansar. Muito bem. Agora sorri de novo para mim. Isso. Ok. Tá. Faz a cara de bravo para mim, por favor, Ismael. Joia. E levanta a sobrancelha. Agora levanta como se eu estivesse assustado. Sem esforço. Sem esforço. Muito bem. Tá. Faz o cheiro ruim para mim. Só mostra os dentes junto. Sem esforço. Sem esforço. Joia. Tá bom. Fecha o olho. Muito bem. Pode abrir. Deixa eu perguntar algumas coisas, Ismael. Você sentiu que o seu olho começou a fechar mais, porque ele já estava fechando um tempo depois, mas você sentiu uma piora nesse período quando? Tem uns 5, 6 meses, mais ou menos. Depois de um ano foi que eu senti mais. Quando eu tiro uma foto foi que eu passei a reparar. Tá. E eu sinto que ele fica meio repuxando também, sabe? E a boca seca, os lábios secos. Tá. Me diz uma coisa que faz mais ou menos quando tinha um ano de lesão, né? Então foi mais ou menos em abril, agora que você começou a sentir piora do olho fechar? Foi. Ou foi antes? Não, foi agora. Foi agora mesmo. O que estava acontecendo na sua vida naquela época? Mudou de trabalho, mudou de posição, onde você dorme ou onde você trabalha mudou sol, mudou ar-condicionado? O que mudou? Não mudou nada, não. Fala assim, alguma coisa psicológica, para ter dado... Não, eu tô falando de coisa física. Você mudou de lugar de trabalho? Não. Um pouco antes de março, abril? Não, eu estou nessa empresa já tem 7 anos, vai fazer 7 anos, mesmo serviço. E lugar físico. Por exemplo, você trabalhava numa posição que ficava num lugar específico e foi para outro lugar que agora mudou de posição mesmo, espaço físico. Não. Mesma coisa. Joia. Com relação a óculos, você parou de usar óculos, aumentou óculos? Eu sempre usei o óculos só para perto. Tá. Para longe eu não preciso. Por exemplo, eu estou te vendo aqui, eu estou te vendo um pouco embaçado, porque eu tirei o óculos, né? Certo. Joia. E com relação ao sol, você usa óculos de sol, não usa? Uso, porque senão força muito a vista, né? Perfeito. Sem o óculos. Por que eu tô falando todas essas perguntas, Ismael? Porque uma piora na sua sincinesia depois de um ano de lesão, ela com certeza está relacionada ao fator ambiental, tá? Não é por causa da paralisia que piorou. É alguma coisa no ambiente que fez com que o seu olho precisasse fechar um pouco mais. Quais são os fatores? Sol, ressecamento, ar-condicionado, ventilador, porque não existe outra explicação e ela não acontece por mudança da paralisia. E por que eu estou perguntando isso? É importante depois você tentar investigar na sua cabeça alguma coisa que mudou, porque isso também precisa ser resolvido. Então, eu vou te dar um exemplo de situações que podem acontecer. A gente teve uma paciente, por exemplo, que depois de mais de um ano, a sincinesia do olho piorou. Quando a gente foi investigar, é que ela tinha colocado ar-condicionado no quarto dela para dormir. Uma outra pessoa foi mudança da posição da mesa no local onde ela trabalhava. Que o vento pegava mais próximo do olho dela. Então, isso é importante investigar. Não é assim só... Ele é importante porque se a gente não resolver essa questão, a gente pode até tentar melhorar o seu olho, mas ele vai voltar a piorar. Você entendeu? Se a gente não tirar a causa, ele não vai melhorar. Só que eu não tenho
lembrança de nenhuma mudança, não. No seu clima mesmo, né? Que anda bastante, essa mudança brusca aí, uma hora tá muito frio, outra hora tá muito quente. Agora, no ambiente de trabalho, na minha casa, não mudou nada. Mas Aqui é pode sempre... ser, porque veja, você não passou por uma mudança de clima como essa antes da paralisia. Quando você passou, você estava ainda no processo de reabilitação e de recuperação. Então, pode ser sim que essa questão, essa primeira passagem de mudança de clima seja o que piorou. E isso tem que ser levado em consideração para as próximas passagens de mudança de clima. Então, o que tem que acontecer? Será que você passou frio? Será que era vento? O que será que estava acontecendo de forma climática mesmo que piorou o seu olhar, tá? Boa colocação. Muito bem, vamos lá. Pinça aqui para mim, ó, o seu olho. Pinça aqui, bem, ó, veja a posição da minha mão, tá bem de pezinho. E o seu dedo tá bem na lateral aqui e pressiona. Isso. Pinça sem fazer força, só uma pinça, pressionando um pouco, mas sem fazer força. Seria isso? Isso. Mantém aí, fica aí. Esse fechar do seu olho, ele tem uma condição bem específica, que é, pode soltar. Uma parte é a parte do orbicular do olho, que faz isso daqui, tá? Ele aproxima o olho e por isso que o seu olho fica menor nesse sentido. Só que ele tem uma particularidade, e por isso que eu tô falando que eu acho que tem mais alguma coisa a ver com essa questão que eu perguntei do sol e tudo mais. É a pálpebra contrair também com uma sincinesia. Não é habitual isso acontecer, tá? Então, é uma questão de maior proteção ainda ocular, porque você tem um movimento muito bom da sua pálpebra, ele é muito bom, o seu piscar é simétrico, o seu piscar é bem alinhado, o quanto ele desce quanto na velocidade é ótimo. O seu rosto tem uma condição muito boa. Mas essa sincinesia da pálpebra e do olho realmente faz com que a simetria seja importante para você, porque realmente o olho fica diferente, tá bom? Então vamos lá. Agora eu quero que você pressione aqui, ó, na diagonal, bem aqui. Mais para cima um pouquinho, Ismael, por favor, ó. Isso. Pressione e fica. O que você fez de tratamento, Ismael? Eu fiz a fisioterapia e... Mantém pressionando. Pode falar e eu mantenho pressionando. Bom, eu fiz a fisioterapia e tratamento com remédio, né? Tá. E o que você fez na físio? Você lembra? Eu cheguei a fazer aqueles exercícios de cara e massagem. Foi só isso, massagem. Não cheguei a tomar choque, esses negócios, não. Ótimo. Tá. E hoje em dia, o que você faz para o seu rosto, Ismael? Continua pressionando aí. De fisioterapia eu não tenho feito mais nada, a não ser uma massagem que o otorrino me falou que não era para parar de fazer. Massagem com os 2 dedos do lado esquerdo da face, né? E além da massagem em casa, sozinho, o que mais que você faz? Sem ser na físio? É só isso mesmo. Pode parar. Sorri para mim, por favor. Mantém o sorriso. Aí. Joia. Tá. Como que a gente vai fazer? Porque eu preciso das suas 2 mãos. Deixa eu dar um jeito aqui, de repente, colocar aqui em algum lugar. No camarote, peraí. Deixa eu ver aqui. Aí. Botei em cima do telefone. Ótimo, perfeito. Eu acho que só um pouquinho. Consegue inclinar ele um pouquinho ou senão ele vai cair? Não, cair não cai não. Tá. Pode manter assim. Com as 2 mãos, eu quero que você mobilize levinho a sua pálpebra. Pode manter o olho fechado, levinho, tá? Abre e fecha, separa e aproxima os dedos. Leve, não aperta. A mão fica bem no lugar, ela não muda de posição. Canto interno e canto externo. Separa do globo ocular, separa mais, abre mais, separa mais os dedos, mais um pouquinho. Separa mais. Aí. E agora, ó, mobiliza assim, estica e volta a pálpebra. O seu dedo da mão direita pode encostar no canto interno. Ele pode ir um pouquinho mais para dentro para encostar na pálpebra. Aí. Separa
estica e volta a pálpebra bem levinho, sem mexer no globo ocular, tá? Porque senão machuca ele. Pode parar. Tá, pode abrir o olho. Joia. Faz a boca de assobio devagar, sem força. Sem força, rapaz. Isso. Joia. Agora, presta atenção. Mantém. Faz a boca de assobio. Agora, presta atenção no seu olho do lado esquerdo. Tá, deixa eu perguntar só uma coisa. Você sente que de vez em quando você tenta arregalar o olho para que o olho não feche? Se ele não fecha, arregalar? Você tem, não tanto assim, mas você quando você sente que ele fecha, você tenta arregalar um pouquinho o olho? Não. Não? Porque você fez isso agora que eu pedi o movimento da boca de assobio, o seu olho começou a fechar e você fez isso e depois soltou. O movimento de ar, mesmo que você não perceba, agora tente prestar atenção, porque o movimento de arregalar o olho para tentar segurar a sincinesia ou fazer eu abrir o olho vai piorar a sincinesia, tá? Então, se você fique atento a isso. Eu tô falando porque eu vi você fazer agora e às vezes acontece sem perceber, tá? Para que você tentar não deixar isso acontecer. Vamos lá de novo. Boca de assobio, suave. Suave, leve. Mais leve. Não precisa empurrar. Joia. Mantenha assim. E agora presta atenção na sua pálpebra mesmo, do lado esquerdo. Joia. Agora, imagina que a sua pálpebra do lado esquerdo está descolando do seu globo ocular, como se ela estivesse tão frouxa que ela está afastando. Concentra nela. Aí. Concentra nela de novo. Tenta deixar ela como se ela fosse um balão que está subindo. Isso, descansou. Tá. Pega os 2 dedos e alonga aqui, por favor. Um pouco mais para baixo o seu dedo da parte de cima. Isso. Não precisa fazer muita força, só um pouquinho para alongar um pouquinho. E descansou. Faz de novo a boca de assobio, por favor. Como se fosse assobiar. Sente o seu rosto desde o couro cabeludo desmanchar. Como se você... Aí, isso. Como se você sentisse ele desmanchar. Sem assobiar. E descansou. Agora vamos devagar para o sorriso. Isso. Fica aí. Só isso. Sente o seu... Mantém o sorriso aí. Sente o seu olho desmanchar. Sente ele desmanchar. Mantenha o sorriso e alivie o olho. Tá. Joia. Pressiona aqui, ó. Canto interno. Bem na lateral do nariz. Essas massagens, Ismael, elas não são massagens generalistas. E até eu vou querer que você me mostre o que você está fazendo de massagem. Porque dependendo da massagem, ela pode facilitar ou não. Tá? Então, elas são extremamente pontuais e servem para você agora, nesse momento, pelo que eu estou avaliando aqui. E tem junto com esse trabalho, né, tem um outro trabalho de sincinesia que é realmente o trabalho de você se conscientizar, diminuir essa sincinesia por modo voluntário. Então, você viu o que eu falei para você? Deixa o seu olho mais leve. Imagina que é um balão. Foi fácil para você pensar nisso? Mais ou menos. Mais ou menos. Foi difícil, é muito difícil. Então, dentro do trabalho que a gente faz, é justamente isso faz parte do treinamento para dissociar a sincinesia. Pode parar um pouquinho.
Vamos lá. Sorri de novo, por favor. Tá, eu vou querer que você faça o favor para mim. Pensa numa coisa muito, muito boa e sorria pensando nessa coisa e não tentando primeiro empurrar o sorriso do lado esquerdo e depois do lado direito. Pensa numa coisa muito, muito boa. Você ganhou 2 meses de férias. Esse é bom? 3 meses, então. Aí, fica aí. Mantém. Congela aí. E solta o olho. Alivia o couro cabeludo. Mantém aí no sorriso. Mantém. Alivia o couro cabeludo e descansa. Pode parar. E aí ficou mais difícil agora de manter. Aí o olho fecha um pouquinho mais, tá? Quem tá aqui comigo na live tá vendo como o olho dele aumentou, o quanto a gente vê de bolinha preta quando ele tá no repouso e quando ele tá só conversando aqui com a gente começou a dar uma relaxada e começou a trazer essa consciência. Então, olhando só aqui, ele tá um pouquinho maior. Na cinesinesia, ele não diminuiu ainda. Por quê? O seu rosto envolve muito mais uma questão de treinamento de percepção da cinesinesia e ganhar controle sobre ela do que só uma massagem. A massagem ela é uma parte dele, tá? Então vamos lá, faz boca de assobio de novo. Relaxa o seu couro cabeludo. Solta o couro cabeludo. Alivia mais. Como se ele fosse desmanchar aqui pra frente, como se uma máscara fosse cair. Solta. Solta o pescoço. Aí. Sentiu o olho aliviar agora, quando você soltou o pescoço? Pode descansar. Você trabalha... Qual é a sua função aí? Você faz muita força, Ismael? Não, eu atualmente estou trabalhando como chefe de máquinas aqui do barco. Então eu fico mais na parte de gerenciar, entendeu? Perfeito. Mesmo com a parte de gerenciamento, a gente sabe que a gente passa muito tempo, às vezes, sentado, alguma coisa, e o pescoço pode tensionar. Aparentemente, eu não vi você, né, de pé, mas aparentemente temos uma distância menor entre a orelha e o ombro. Por quê? Quer dizer que tem uma tensão e uma contração aqui de pescoços. E você viu o que aconteceu? Eu comecei a soltar couro cabeludo, pedi para você relaxar a cabeça. E o que aconteceu com o seu olho? Ele soltou. Então, não é uma questão só do olho. Tem que trabalhar várias outras, como pescoço, couro cabeludo, tudo mais, que isso vai interferir. Me fala, por favor, Ismael, quais são as massagens que você faz? Eu só assim, ó, fazendo assim, Tá. circulando. Aí no início tá bem, depois vai sumindo a dor, parece que aí faz aqui assim. Que o Torrino falou que eu fizesse assim, ó, sempre fazendo uma massagem. Essa ativar a massagem, sensibilidade. é isso que eu ia falar. Essa massagem, ela está bem relacionada com a questão da sensibilidade. Por quê? Por que eu perguntei se você, na época, tinha dor ao encostar no rosto? As bolhas da herpes zoster foram só no ouvido ou onde foram? Não, foi só aqui, ó. Ainda tem umas Ah, tá. Então tá. Por quê? Porque você não teve só uma lesão do nervo facial. Essa bolinha que aparece aqui fora é do nervo trigêmeo, que é outro nervo que é responsável pela sensibilidade da face. Só que, por sorte, ainda bem, ele não pegou o seu trigêmeo inteiro. Ele pegou só um ramo. Porque quando pega o trigêmeo inteiro, você já viu aquela história da pior dor do mundo? É essa que é a dor do trigêmeo. Então, por sorte, ele pegou o nervo facial, mas ele pegou o ramo mandibular do nervo trigêmeo. E isso como que eu sei? Por causa de onde apareceu as bolinhas. Que essas bolhas apareceram aqui e tem tudo a ver com o que você fala. Eu sinto aqui. E realmente esse é o trajeto do nervo trigêmeo, que é a parte sensitiva. O nervo facial, ele é a parte motora, que foi o que deu a paralisia, tá? Então, isso que aconteceu. Muito bem, vamos tentar mais uma vez, só que agora eu vou tentar outra coisa. Puxa aqui e traciona para baixo a sobrancelha. Puxa bem ela para baixo, como se eu estivesse esticando ela, mas sem força, hein, Ismael? Você não vai sair sem pelo da sobrancelha aí? Vão falar o que para você no barco? O que você foi aprontar? Passou de gilete na sobrancelha? Deu? Tá querendo ser moderno?
Você fica em barco ou você fica em plataforma? Eu fico no bar. 28 dias direto. E eu tô vendo esse celular mexer, eu falei, gente, será que é isso mesmo, o barco que tá mexendo? Tá Eu tô vendo balançando. aqui. Daqui a pouco eu vou ficar enjoada. Maria. Pode parar. Tá. E agora, com o polegar, faz aqui, ó, abaixo. Apoia e mobiliza assim, não desliza na pele. Sem força. Mas fazendo uma pressãozinha sem fazer força. Pode parar. Sorri leve para mim, por favor, Ismael. Ai. Sentiu a diferença que foi agora? Sentiu mais leve o seu olho? Sim. Sim. O seu processo, ele é bem específico, tá, Ismael? Porque ele é a cinecinesia numa região que normalmente não tem cinecinesia, que é a porção palpebral. E por isso você vê a pálpebra descer. Então, o seu tratamento ele tem que ser muito mais específico do que qualquer tratamento. Porque já tratar a cinecinesia já precisa de uma especialidade. E ainda tratar a cinecinesia de pálpebra é muito mais complicado. Não significa que não tem como melhorar. Tem sim. Você viu que a gente fez pequenas intervenções. Eu precisei caçar, entre aspas, criar hipóteses e testar mobilizações e técnicas para te trazer um resultado? Sim, porque é assim que a gente faz. Eu estou olhando e estou vendo, eu tenho uma contratura de orbicular do olho, porção orbitária. Eu tenho uma contratura de porção palpebral. Eu tenho uma contratura de frontal e uma contratura de corrugador. Além disso, eu tenho cinecinesia em todos esses músculos. Então, eu preciso tentar técnicas e estratégias para diminuir os problemas envolvidos, né? Então, o que eu fiz? Eu tentei diminuir a contratura de orbicular do olho, de corrugador, de couro cabeludo. Então, tudo isso me ajudou a, no final, ter um pouco de alívio. Tá? Então, hoje, agora eu consigo ver o seu olho mais alinhado e no sorriso ele foi melhor. Tá ótimo? Não, tá longe disso, mas dá para trabalhar mais. Mas o que eu queria é que você entendesse hoje, se eu pudesse pensar duas coisas importantes para você primeiro, cuide dessa alteração de sensibilidade que você tem com relação ao trigêmeo aqui, tá? Principalmente situações agressivas, como frio. Evita passar frio no rosto, principalmente nessa região, porque isso faz com que a dor aqui aumente. E essa dor, se a gente não cuida, ela pode ser importante. E segundo, se um dia ela ficar importante, procure um neurologista ou um médico para medicamentos para a dor, tá? Então, eu estou falando da parte dessa dor que você sente que vai até aqui. Não seja forte e falar, não, eu vou aguentar. Não deixa ela aumentar, porque isso depois se torna insuportável. Então, isso você tem que cuidar, tá bom? A segunda coisa é, comece a perceber, já que agora você está atento, essas situações que você arregala o olho. Então, agora, enquanto a gente estava conversando, que eu estava falando agora no final, por duas vezes você arregalou levemente o olho, assim, não fica tanto que nem o meu, mas você fez uma intenção de arregalar para melhorar esse fechar do olho. E isso vai piorar a situação. Eu sei que é automático, que você nem percebe, mas comece a perceber para depois tentar diminuir. E a outra coisa é que dá para melhorar. Com certeza dá para melhorar, porque a gente fez uma intervenção pequena aqui e já deu um alívio. Foi super evolução? Não foi, porque o seu caso é um caso bem mais específico, mas já deu um belo alívio e eu estou olhando o seu rosto agora, ele está bem mais leve nesse terço superior aqui, certo? Que perguntas você tem para mim agora, Ismael? Falei, agora é você. Seria assim, o porquê dessa secura dos lábios? Fica a boca seca? Olha, tem uma possibilidade que é, você não tem uma cinecinesia importante, tá? Para que seja aquela que traciona a boca e deixa mais difícil de fechar. Mas você é, na grande parte da nossa conversa, respirador oral. Então, você fica levemente com a boca aberta e isso resseca o lábio. Se você já é respirador oral e o seu lábio já fica meio separado ali,
quando você tem uma pequena alteração, isso pode ser o suficiente para ficar mais tempo com a boca separada, tá? Você tem salivação do lado esquerdo? Não, normal, não tem notado. Tá normal. Normal, não é a boca dentro que fica seca, é o lábio só. Só os lábios. Eu tenho usado até Então, manteiga de cacau. Hã? Eu tenho usado até manteiga de cacau, como se tivesse passado frio, né? Mas o lábio ele fica ressecado quando ele fica aberto, tá? Porque a gente vai passando o vapor da respiração e vai ressecando o lábio. Então, imagina a situação, você já está aqui, antes você estava aqui, certo? De vez em quando você separava o lábio. Agora, você continua aqui, só que tem uma leve tensão para cá. Essa leve já é suficiente para manter ele aberto mais tempo. E aí, por isso que ele fica mais ressecado. Tá? Esse é o motivo do ressecamento de lábio nos pacientes com paralisia facial. É a dificuldade de oclusão da boca. O que mais? Eu acho que seria só. Então, o tratamento seria o quê? Continuar com a fisioterapia? A fisioterapia desde que ela seja especializada, né? Para tratar essa parte de melhorar essa cincinesia. Mais para frente, não indico agora, aplicação de toxina botulínica também pode ajudar, o Botox. Tá. Mas o Botox, ele ajuda nessa parte, ele não ajuda nessa parte. Por isso que você precisa de tratamento também. Porque senão você vai aplicar e vai melhorar essa parte, o olho aqui vai ficar mais aberto, né? Mais o arregalado para aparecer com o lado direito, só que a pálpebra vai fechar. Então você vai ficar com a pálpebra mais fechada. Tá. E a sensação de paralisia na língua, isso vai passar com o tempo ou tem que ser só com o tratamento mesmo? Não. A falta de sensibilidade na língua, que é uma parte do nervo facial, ela tem pacientes que melhoram, pacientes que não melhoram, tá? Uma das possibilidades que a gente orienta os pacientes e que quando fazem dá bom resultado é quase um treinamento de paladar. Então seria você colocar um só sabor dentro da boca e permanecer com o sabor dentro da boca e sentir do lado direito e transferir mentalmente para o lado esquerdo. Eu estou sentindo isso aqui, vamos ver se eu consigo sentir igual do outro lado. Alguns pacientes sentem melhora, mas tem que fazer, tem que treinar. Não é uma vez só que você faz, entendeu? O que mais? Não, acho que seria só. Também deve ser a idade, né? 64 já. Isso aí dificulta um pouco a recuperação, não? Não dificulta. Não. Até porque o seu quadro para o seu rosto está absurdamente bom perto do que você passou. Uhum. O grau de lesão que você teve e o comprometimento facial junto com o nervo, comprometimento de sensibilidade junto com o nervo facial, normalmente é muito mais incapacitante e com sequelas importantíssimas. Olhando o seu rosto, a primeira coisa que quando você falou que era Hansen Hunt, eu dentro de mim falei, nossa, agradeci por você estar assim, de verdade, porque é extremamente incomum um paciente ter um rosto tão bom quanto o seu na condição que você teve de síndrome de Hansen Hunt, né, que é o nervo facial, e mais o do trigêmeo, e porque aí compromete bastante. Não significa que você não precisa tratar e que o seu incômodo não é nada. Ele é muito porque ele é seu. E é isso que a gente quer, fazer com que você se sinta melhor. Porque isso incomoda, é o que você falou, eu vou tirar uma foto e não fica legal. Eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que pensar nisso, entendeu? Então, é isso. Tá? Bom. Muito bem. Muito obrigada, Ismael. Se tiver mais dúvida, me manda uma mensagem. Se precisar de mais alguma coisa, me manda uma mensagem também. Tá ok. Muito obrigado a você também. Obrigada. Tchau. Tá. Muito bem. Não é comum a gente ver essa cincinesia da pálpebra. E aí, como ela é muito mais automática, a gente tem muito menos percepção dela, porque a gente não tem realmente todo esse controle na região de pálpebra. Se torna um desafio muito maior. Mas é possível, sim, trazer melhora para essa cincinesia também. E como eu falei, aplicar a toxina botulínica nessa situação não resolve completamente,
porque a cincinesia da pálpebra permanece. Certo? Muito bem. Nos vemos, então, segunda-feira que vem para a live de perguntas e respostas. Já vão anotando aí todas as perguntas que vocês têm, que essa live, ó, a gente fala um monte. Muito obrigada, até semana que vem.